Olá, turminha do Mission Kids! Sejam bem-vindos a mais uma super aula. Vocês sabiam que Deus tem um chamado especial para a vida de cada um de nós? E além de ter esse chamado especial, Ele nos prepara desde o nosso nascimento até todo o nosso crescimento para que esse chamado se cumpra em nossas vidas. Na história de hoje, nós vamos ver como Deus operou na vida de uma criança desde o seu nascimento até o período que o seu chamado iria se realizar na vida dele. Então, fica aí ligadinho que eu já volto. E não aparece num instante, mas como eu e você, ele vem como um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravos lá no Egito, sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou: Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer. Pense no que eu posso fazer através de você. Um herói, eu quero ser. Um herói, eu quero ser. E com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus. Um herói, eu quero ser. Um herói, eu quero ser. Com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus. Um herói, eu quero ser. Estão preparados para conhecer qual o chamado do Senhor para as nossas vidas? Então vamos lá! Na aula passada, nós vimos sobre a história de José e vimos como Deus fez dele um governador do Egito. Mas os tempos passaram, outros faraós, que eram os reis do Egito, foram levantados para governar. Esses novos faraós não conheciam a história de José e nem a história do povo de Israel, que agora morava ali próximo aos egípcios. Então, os novos faraós fizeram do povo de Israel, do povo de Deus, de escravos. Eles trabalhavam todos os dias por horas, pesado. Trabalhavam construindo os monumentos dos egípcios, aquelas pirâmides que vocês já devem ter visto nos livros de história. Então, o povo de Israel estava sofrendo muito, trabalhando. Era necessário que o Senhor chamasse e colocasse alguém para libertar o povo de Israel. Mas quem seria essa pessoa que teria tanta coragem de ir até Faraó e libertar o povo de Israel? Nós vamos conhecer agora. O nome dele era Moisés e desde o seu nascimento o inimigo tentou apagar o chamado do Senhor para a vida dele. Mas quando Deus tem um chamado para as nossas vidas, Ele se responsabiliza em cumpri-lo. Então, quando Moisés foi nascer, naquela época, havia um decreto do faraó que
que todas as crianças que nascessem e fosse menino deveriam ser mortas. Só as meninas poderiam nascer e crescer. Porém, a mãe de Moisés não deixou que matassem o seu filho. Ela escondeu ele por alguns meses em casa. Depois de alguns meses, como ela não teria mais como escondê-lo, ela fez um cesto, colocou Moisés dentro e levou até o rio. Lá, ela colocou para que Moisés fosse encontrado por alguém e deixou sua irmã Miriam observando para ver que nada de mal acontecesse ao bebê. Lá, naquele rio, estava as filhas do faraó tomando banho. E aí, ela viu o cesto se aproximar. Quando ela olhou, ela viu que tinha um bebê muito bonitinho lá. Então, ela resolveu criar aquele bebê. Moisés cresceu dentro da cultura dos egípcios, aprendendo tudo o que o povo do Egito ensinava. E ele iria se tornar um faraó. Mas o Senhor começou a chamar Moisés. Moisés se envolveu em uma confusão com os egípcios e teve que fugir. Ele foi lá para o deserto. No deserto, Moisés teve uma grande experiência, o momento do seu chamado. Ele estava lá caminhando procurando a sua ovelha. Então ele encontrou uma sarça, que é como se fosse uma planta, uma árvore menor. Então, essa sarça estava pegando fogo. Mas, quando uma árvore ela pega fogo, o que acontece? As folhas secam e ela morre, não é isso? Mas essa sarça não se consumia, ela não morria. O fogo pegava, mas ela continuava viva. Moisés, quando viu aquilo, disse: como é isso? Eu vou chegar mais de perto para ver direitinho. Mas quando Moisés estava caminhando para chegar até a sarça, ele ouviu uma voz que disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Ele ouviu a voz de Deus. Então ele tirou as suas sandálias e foi até lá ouvir o que Deus tinha para a vida dele. Deus disse a ele que tinha o chamado, que ele tinha sido escolhido para ir até lá no faraó e libertar o povo de Deus, libertar o povo de Israel. Moisés logo começou a dar desculpa, a dizer que não sabia falar, que não tinha coragem para isso. Mas o Senhor disse: Moisés, eu que chamo e eu que capacito. Olha que bênção. E assim o Senhor fez na vida de Moisés. O Senhor o capacitou para que ele tivesse condições de se apresentar a Faraó e libertar o povo de Israel. Assim como na vida de Moisés, o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Pois nos nossos dias, muitas pessoas têm vivido como escravos nesse mundo, trabalhando constantemente para algo que não é bom, trabalhando para a vida terrena aqui na terra. Mas o nosso lugar, a nossa terra, é lá no céu, a Canaã celestial. Então, qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão? O chamado do Senhor para as nossas vidas é levar as boas novas do Evangelho. Essas palavras de boas novas irão libertar essas pessoas. Mas assim como Moisés, nós devemos ter alguns passos. Quando Moisés chegou àquela sarça, o Senhor pediu para que ele tirasse as sandálias. Isso significa reverência. Desde pequenos, nós devemos ser reverentes ao Senhor. Ou seja, devemos ter disciplina na casa do Senhor. Nos comportarmos no momento dos louvores, no momento da palavra, parar para ouvir aquilo que o irmão está falando da parte do Senhor. E assim, Deus vai nos capacitando. E quanto mais nós vamos crescendo, sendo reverentes, sendo comportados diante do Senhor, Ele vai nos capacitando a levar a sua palavra para outros coleguinhas que precisam ser libertos. Então, esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. E assim como Moisés, desde o momento que nós estávamos na barriga da nossa mãe, o Senhor tem nos preparado
para este momento do nosso chamado. Então, o Senhor pode contar com a minha vida e com a sua? Eu já aceitei o meu chamado. E você? Tá na hora de dizer: eis-me aqui, Senhor, capacita-me, que seja assim na vida de vocês. Mas agora eu tenho um chamado para vocês também. Vamos fazer as nossas atividades? E aqui estão as nossas atividades. As atividades dos juniores contam com o jogo dos 5 erros, aqui um enigma para decifrar o nome, uma pesquisa bíblica e outro enigma. A atividade das crianças conta com para descobrir o nome e colocar aqui, e aqui colorir bem bonito. E agora vamos descobrir a atividade de montar dessa semana. Nós vamos montar aqui a sarça que Moisés viu pegando fogo. Mas nós vamos montar de forma diferente. Perceba que aqui tem os quadrinhos. Nós vamos colorir com as cores que representam o fogo e as folhas. Depois nós vamos recortar e montar aqui na nossa sarça. Vamos começar então colorindo. Eu vou usar o laranja, que parece a cor do fogo. Pronto. Após colorido, chegou a hora de nós recortar. Depois de recortado, então, agora nós vamos colar. E aqui vocês vão distribuir conforme a criatividade de vocês. E assim fica, depois de montada, a nossa sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. Aprendemos e praticamos hoje que desde a barriga da nossa mãe, nós temos um chamado especial do Senhor, a anunciar o Evangelho. E agora, vamos ao sorteio da semana de acordo com os comentários. Quem participa do sorteio hoje conosco é o Eduardo, Elias, Lucas Vinícius, Beatriz Vitória, Rebeca, Cleberson e Kleber. Vamos então aos sorteados. O primeiro sorteado foi Beatriz. Parabéns, Beatriz. Vamos ao segundo. Elias. Parabéns, Elias. Então, esses foram os sorteados da semana. Semana que vem, turminha, nós temos mais um encontro marcado aqui. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço especial e até semana que vem, turminha. Tchau, tchau!